vez em quando, pessoal, a gente faz aqui uma assembleia. Então, eu queria saudar os participantes agora da Assembleia, Lorival Santana, nosso analista internacional, pesquisador e cientista político em Harvard, Hussein Kalut. Obrigado pela disposição em vir aqui participar da nossa reunião da Assembleia. Já pegou a brincadeira. Vamos ao assunto. O assunto é bem amplo. O ponto de partida dele foi a participação hoje do presidente brasileiro Lula na posse do presidente do Paraguai, Santiago Peña. A pauta energética é um dos temas mais relevantes entre os dois países. Reportagem da nossa enviada especial à Assunção, Marina Demore. Lula viajou a Assunção em meio à renegociação do Acordo de Itaipu. O tratado completou 50 anos no domingo e a revisão dos termos é prioridade na agenda bilateral. Hoje, cada país fica com metade da energia gerada e o Brasil adquire mais 30% pelo mesmo valor. Mas o Paraguai quer mais liberdade para usar a cota a que tem direito. Reclama ainda que o Brasil aproveita mais da energia da usina e que compra o excedente deles a preços baixos. Em maio, o presidente eleito dizia que o Paraguai pretendia discutir não só as bases financeiras, mas todo o documento. Peña quer usar a energia da hidrelétrica para desenvolvimento do país. A presença de Lula na posse de Santiago Peña é um importante aceno do presidente brasileiro à boa relação que os dois têm construído, apesar de estarem em lados opostos da política. Santiago Peña chegou a dizer em entrevistas que considera Lula um dos mais importantes líderes globais da atualidade e tem pontuado que quer aproveitar ao máximo dessa relação. No discurso de posse, Santiago Peña disse que está decidido a transformar o país no Centro de Integração das Nações Sul-Americanas, em linha com o projeto do presidente brasileiro que defende o fortalecimento do Mercosul. O bloco econômico é uma das principais pautas de interesse para os dois países. Assim como Lula, Peña acredita que as exigências ambientais para o acordo com a União Europeia são muito duras e que é importante pôr fim às negociações que já duram 20 anos. O presidente de centro-direita paraguaio também defende o plano de paz de Lula para a guerra na Ucrânia. Santiago afirmou na cerimônia que acredita no diálogo e não na força para resolver o conflito. Mesmo assim, uma diferença importante. Enquanto o Brasil reconhece Taiwan como parte inseparável da China, o Paraguai é uma das poucas nações do mundo que mantém relações diplomáticas com a ilha autônoma. O vice-presidente de Taiwan, William Lai, esteve, inclusive, entre os participantes da cerimônia de posse de Santiago. Hussein Kalut, parece uma questão de um vizinho importante junto, nossas cercas, dividimos cerca com o Paraguai, mas tem uma série de implicações internacionais. Vamos começar pela mais evidente, que é a maneira como o Brasil encontrou de lidar com seus vizinhos diante de uma questão muito importante para os dois, energética Itaipu. O Brasil achou um caminho na renegociação do anexo C do Tratado de Itaipu? Boa noite, William. Boa noite, Caio. Boa noite, Lorival. Renata e Daniel que estão em Brasília nessa Assembleia de Debate Internacional. Eu acho que é o seguinte, o Brasil ainda não encontrou o caminho da negociação com o Paraguai. Está muito cedo. O governo de Santiago Peña acaba de assumir. Me parece que o Santiago Peña sabe o que quer, os paraguaios têm clareza que precisam renegociar o tratado, querem se beneficiar economicamente, entendem que Itaipu é uma fonte de receita fundamental para a matriz econômica paraguaia. Essa renegociação, a depender do comportamento brasileiro, ela pode redefinir, redesenhar, sobretudo, a lógica da inserção do Brasil no Cone Sul. Então, se o Brasil opta por um caminho mais suave, atendendo à demanda do Paraguai, o Brasil sinaliza que ele está disposto a fazer concessões em prol de desenvolver os seus vizinhos. Se o Brasil opta por uma linha mais dura, mais complexa na negociação, significa que o Brasil pretende se impor como um ator que não mudará o status quo do tratado. Lorival, o Paraguai nos coloca diante de uma situação de política externa clássica e difícil.
ele tem muita clareza, como diz você, do que eles querem, do que eles precisam, e tem em relação ao Brasil uma série de disputas que extrapolam o nosso hemisfério, entendido aqui como essa parte do sul da América do Sul. Por exemplo, as relações com a China, por exemplo, as relações com o mercado, com a comunidade europeia, por exemplo, as relações com a Argentina e com o Uruguai. Como é que a gente está se saindo no meio disso? Eu acho que o terreno é de muitas convergências. Na verdade, é essa questão do anexo C que tem uma divergência de interesses. De resto, a própria relação diplomática do Paraguai com Taiwan nos favorece bastante, porque dá uma diversidade geopolítica aqui para o Cone Sul e também, em termos bem práticos, como a China não aceita importar os produtos agropecuários do Paraguai, o Paraguai tem que triangular com as empresas brasileiras, e as empresas brasileiras se beneficiam disso, reexportando carne, soja e outros produtos paraguaios para a China. Bom, em relação à União Europeia, o Santiago Peña se mostra bastante alinhado também, na mesma posição do presidente Lula. Isso me disseram várias fontes em Assunção, incluindo um jornalista muito bem informado, que é o Henrique Vargas Peña, do ABC Color. Diz que o Santiago Peña comunga essa visão do Lula, de que esse protocolo ambiental é inaceitável. Com relação também à hidrovia do Paraná, os dois países estão alinhados contra a Argentina, porque a Argentina ela cobra unilateralmente pedágio das barcaças. O Paraguai é o terceiro país do mundo em número de barcaças e que escoam a soja tanto do Paraguai quanto dos estados do sul do Brasil. E a Argentina cobra isso e tanto o Paraguai quanto o Brasil são contra isso. E, por último, graças à lei de Maquillas, que prevê impostos, benefícios fiscais para a indústria brasileira, grandes indústrias, muitas indústrias brasileiras têm plantas no Paraguai, se beneficiam não só dos benefícios, não só da questão fiscal, mas também da energia e da mão de obra baratas. A gente, na verdade, tem uma fuga industrial para o Paraguai, sobretudo em relação à legislação trabalhista. As maquilhas, você está falando que no México são das maquiadoras. Né? As montadoras, né? Exato. O Paraguai está se industrializando e o Brasil está participando disso. São 245 mil brasileiros morando lá. Uhum. Renata, nós encontramos um caminho no sul do Cone Sul? Não, ainda não encontramos. O primeiro caminho que o Hussein apontou, de clareza do lado paraguaio e de um Brasil que ainda está tateando como lidar com essa clareza do lado do parceiro, é o que nós temos hoje. Então, Peña fez, inclusive, de sua campanha presidencial, a renegociação do Tratado de Itaipu uma bandeira. Por conta disso, ele delineou de forma muito clara internamente, seguramente, mas também para fora, como ele pretendia caminhar nessas conversas com o Brasil. Do lado brasileiro, obviamente, isso não estava na pauta. Não que não seja importante para o Brasil, mas a gente tinha outras 1000 questões à frente disso para serem debatidas, tanto na corrida presidencial como no início do governo. Mas agora esse ponto se coloca não só por uma negociação econômica, mas pela questão do relacionamento com os nossos parceiros, que essa conversa vai eventualmente refletir. Não me parece que o Brasil já tem esse caminho em relação ao Cone Sul, mas me parece que, a despeito de não ter sido um assunto que se impôs na pauta brasileira, ele se torna agora um assunto urgente. Daniel, uma grande sombra pairava hoje nessa cerimônia. A sombra chama-se Javier Milei, o homem que levou a maior parte dos votos no último domingo nas primárias da Argentina. Que impacto se antecipa da política argentina na relação do Brasil, não só com a Argentina, a gente falou a beça disso aqui ontem no WW, mas em relação aos seus outros vizinhos também?
fica ainda mais necessário, William, para o Brasil ter aliados dentro do próprio Mercosul, seja no que resta das negociações com a União Europeia, seja nas discussões internas do próprio bloco. Então, se você tem ali o mínimo de esperança com o Javier Milei, ou mesmo com Patrícia Bullrich, que tem essa pegada mais liberal que a gente discutia ontem, se torna muito mais necessário você alinhar um pouco mais o discurso, os interesses e as estratégias com o Paraguai e com o Uruguai. O Uruguai já tem dado bastante demonstrações de que gostaria de seguir por outra linha, por uma abertura comercial um pouco maior. Mas é importante o Brasil não perder o Paraguai e nisso Lula e Santiago Penha estão bem alinhados. Outros dois assuntos de muito interesse do Brasil com o Paraguai. Primeiro, a criação de um corredor bioceânico ali, que é um sonho antigo, um corredor rodoviário e assim, o grande obstáculo para a concretização desse corredor rodoviário hoje é o término da pavimentação de um trecho do lado paraguaio, porque do lado brasileiro, Mato Grosso do Sul e depois do lado chileno, o caminho já está relativamente resolvido. E por último, eu acho que o mais importante é a renegociação do Tratado de Itaipu no seu anexo C, que define as bases de comercialização da energia elétrica. A estratégia, tanto no governo Bolsonaro quanto agora no governo Lula, foi de não dar o start nesse assunto até que Penha assumisse, o novo presidente assumisse. Porque, como se dizia no Itamaraty, olha, até Penha assumir, você podia até costurar o melhor acordo do mundo e acenar para os paraguaios, dizer, olha, vocês vão ter aqui, vou te dar um porto, o Porto de Paranaguá de presente, vocês escoam por aqui, assumam um compromisso de que o Brasil vai perder do Paraguai nas eliminatórias pelo resto da vida, quer dizer, o melhor acordo para o Paraguai, mesmo assim, o novo presidente ia dizer, esse acordo foi ruim, eu quero um novo acordo. Então, por isso, o Brasil preferiu deixar que Penha, o novo presidente, assumisse. Mas algumas figuras de linguagem do Daniel causam certo horror, né? Os amantes do futebol como nós. Perder para os paraguaios eliminatória para sempre, Daniel. Você sonhou mal essa noite, nossa senhora. Mas, enfim, vamos deixar o futebol um pouquinho de lado. Como é que o Itamaraty está vendo esse problema agora? Não, William, pelo que eu entendo e converso e ouço, não há grandes problemas em relação ao Paraguai, né? O problema maior está na Argentina, há um problema crescente em relação à Colômbia, principalmente na questão ambiental, tem uma questão com o Uruguai, né? Visões distintas, principalmente em relação ao Mercosul e ao acordo com a União Europeia. Então, em termos globais, se a gente considerar que o Mercosul é o grande, talvez, projeto de integração ali do Brasil no Cone Sul, ele está muito ameaçado. E o único país que é mais alinhado dos três com o Brasil é o Paraguai. Eu não vejo uma chance, acho que no governo Bolsonaro tinha essa possibilidade maior de uma negociação mais dura, né? Não sei se o Daniel também tem essa linha, essa apuração. O caminho do governo Bolsonaro, de Itaipu, nas negociações, era de endurecer com os paraguaios. Não sinto essa disposição do governo Lula de endurecer com os paraguaios, justamente porque há um cenário de um opositor, de um adversário político ideológico caminhando para vencer na Argentina, e já há um cenário não tão bom de diálogo com o Uruguai, né, que está negociando, o outro está fugindo do Mercosul. Então não é tão simples ali. Então o governo Lula precisa de alguma maneira abraçar o Paraguai, porque a Argentina está prestes a se afastar ainda mais e o Uruguai está numa posição já afastada ali ideologicamente, politicamente. Hussein, com isso a gente amplia o nosso horizonte um pouquinho além dos vizinhos mais próximos, né? Eu estou considerando evidentemente os vizinhos do Mercosul, e expandindo a nossa relação para o Chile, para o Equador e para a Venezuela, basicamente. Se a gente considera esse meio ano, um pouco mais de meio ano do governo Lula, nem foi disfarçado, foi declarada a intenção do Brasil voltar a ser ou recuperar o que sempre foi o seu papel tradicional de potência regional dominante. Como é que ficou agora? Bom, eu acho que hoje o cenário que se desenha na América do Sul, na minha avaliação com a eleição à vista na Argentina, não é um bom cenário para o Brasil. O Brasil não tem uma estratégia clara para a América do Sul. A estratégia que tentou desenhar, ela até agora não conseguiu se materializar. Estamos falando de dados concretos, de objetivos concretos, né, de resultados concretos. Então, o Brasil tinha como uma proposta a recriação da Unasul, tentou emplacar essa recriação
numa cúpula organizada em Brasília e não conseguiu atingir o objetivo. Isso é um fato concreto. Ou seja, o Brasil não teve tração política, força gravitacional para aprovar um projeto dentro de sua própria casa, dentro do Itamaraty. Tá? Isso é um dado da realidade. Muito bem. O Brasil tem uma visão muito assimétrica da visão uruguaia. Hoje, que é um governo hoje à direita, você tem hoje um Paraguai com um governo à direita e você tem um potencial enorme de ter um governo à direita na Argentina. Ou seja, você vai ter 3 governos de 4 países membros do Mercosul à direita, com um governo à esquerda no Brasil, com uma assessoria internacional altamente ideologizada no Palácio do Planalto à esquerda. Então, ela terá dificuldade de dialogar com o governo do Lacalle Pou ou com o governo à direita na Argentina. Nem tanto no Paraguai, talvez. Bom, se a gente ampliar um pouco mais o espectro e formos tratar de Venezuela, o Brasil tem cometido erros estratégicos graves naquilo que diz respeito à forma de lidar com a Venezuela. Muito bem. É importante tratar com a Venezuela? Sim, nós discutimos aqui na Assembleia WW, que é importante dialogar com a Venezuela. Mas a forma, ela tem gerado desconfianças e tem criado cisões na América do Sul, como aconteceu em Brasília, as declarações do Lacalle Pou, as próprias declarações do presidente do Chile. Então, se você tem um presidente à direita na Argentina, você naturalmente vai formar uma coalizão anti-Maduro ou anti-esquerda ou anti-brasileira na abordagem para com a Venezuela. Então, na minha opinião, o Brasil se dedicou a outros temas extra-regionais e não achou que os temas, no contexto regional, seriam temas de fácil abordagem, seriam muito mais fáceis de serem tratados e, naturalmente, seriam acomodados e não está conseguindo tratar. E estão se impondo. Deixa eu colocar isso para... A dificuldade está se impondo. Deixa eu colocar isso à apreciação da Assembleia. O que o Hussein está dizendo é o seguinte: no fundo, nós descuidamos daquele que sempre foi a nossa esfera básica de atuação. O Brasil sempre é descrito, todos os que se dedicam à geopolítica, ou todos que se dedicam às relações internacionais, é descrito como uma potência de projeção média, porém muito importante, até hegemônico, se usou essa palavra há muito tempo lá atrás, em relação a esse espaço geográfico da América do Sul. É isso que aconteceu? Bem, é porque o Brasil ele abandonou um princípio da política externa que era uma política de Estado, né, de interesses e de valores, mas não contaminados por ideologias dos governos de turno. Houve uma forte ideologização da política externa a partir do presidente Lula em 2003, e isso foi abraçado também com o sinal trocado pelo ex-presidente Bolsonaro e agora é retomado com o sinal trocado novamente pelo presidente Lula. O Brasil tinha uma tradição de uma regularidade na política externa que perpassou desde o regime militar até antes disso, e depois disso tivemos chanceleres que tinham muita autonomia frente a um Getúlio Vargas, a governantes ultra poderosos e ideológicos e tal, e havia chanceleres ali que mantinham o eixo da política externa. Isso é histórico no Brasil e se perdeu a partir do primeiro governo Lula em 2003. E nós estamos colhendo as consequências disso. Quer dizer, quando você insere um tal grau de instabilidade, de arbitrariedade numa política de Estado, como são a política de defesa e a política externa, mas estou falando especificamente da política externa, até porque o Brasil não tem uma política de defesa, na política externa isso tem graves consequências. Os outros países deixam de reconhecer o que seria uma liderança natural. É isso que nós estamos observando. Eu volto à expressão mais simples do raciocínio de ambos, do Hussein e do Lorival, inicialmente com você, Renata, e passo a palavra na sequência ao Daniel. A articulação política no Palácio do Planalto julgou que seria muito mais fácil reocupar um espaço na América do Sul, espaço esse que, na opinião dos nossos analistas, o Brasil não está sabendo ocupar?
Sim, me parece que o Brasil há algum tempo está com um comportamento claudicante em relação a esse papel que ele deveria ter aqui. Me parece que o Palácio do Planalto, não sei se negligenciou, quem sou eu para discordar dos nossos caros colegas, mas não me parece que negligenciou nesse início de mandato, mas estava com atenção dispersa. Por que eu digo que não me parece que deixou isso totalmente de lado? Tem algumas iniciativas, a gente estava na semana passada discutindo aqui o movimento do presidente Lula, né, e do governo brasileiro, de tentar juntar os países amazônicos, né, em torno de um bloco que seja mais ativo. Então, tem algumas conversas, mas de forma mais eficiente, sim. O governo Lula começou com outras pautas na área internacional e essa não era a atenção principal. Tá agora vendo que pode eventualmente ter reveses significativos, para começar com a Argentina. Mas queria chamar a atenção por fato que se a gente chegar à conclusão aqui de que o Brasil nos últimos anos não estava dando a devida importância à América do Sul como deveria, ou ao próprio bloco do Mercosul como deveria, a gente vai colocar mais um nessa lista, porque não faz muito tempo a gente discutia aqui no WW esse meia-culpa feito pela Europa, de que resolveu chegar à conclusão, né, de que vinha assim negligenciando a América do Sul, a América Latina. Outro dia a gente discutia como os Estados Unidos estavam de fato repensando essa relação com a América do Sul. Então, quem que estava, né, olhando para o que estava acontecendo aqui? Talvez a conclusão é que ninguém, de fato, né, tá aqui. Talvez isso explique um pouco esse balaio de gatos que virou a região. A gente pode, eventualmente, pensar aí a forma como a China aproveitou esse vácuo do ponto de vista comercial, que isso é inegável. Daniel, em que medida esses acontecimentos políticos recentes bateram nos que pensam política externa no Planalto? William, parece que muitas vezes o Palácio do Planalto e Itamaraty não entendem que a América do Sul de 2023 não é a mesma de 20 anos atrás. Em 2003, quando houve a primeira grande onda rosa no subcontinente, primeiro Lula tinha muito trânsito, muito diálogo e havia uma uniformidade de pensamento, de plataformas políticas com lideranças como Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales, a Concertação chilena, Rafael Correa. E o que se tem hoje é uma esquerda que não se acanha muitas vezes, como é o caso de Gabriel Boric, de dizer que, olha, não concordo com a postura sobre a Venezuela. Ou você tem um líder na Colômbia, como Gustavo Petro, que bate de frente com a questão de exploração de petróleo, como talvez nem eu já ia dizer Gustavo Uribe, nosso colega aqui, como Álvaro Uribe na Colômbia bateria 20 anos atrás. Porque você tem mais temas divisivos também aqui na América do Sul. Você tem a Venezuela, que é um problema não só ideológico, mas é um problema imigratório para o Chile, é um problema imigratório para a Colômbia. Você tem a China com um papel muito mais importante em termos de comércio e de financiamento na Argentina, em outros países como o Equador. Então, você tem muito mais fatores complicadores nessa equação para o Brasil jogar. Enfim, o Brasil não joga mais num tabuleiro tão confortável em que ele domina ali o mover das peças. Essa descrição que o Daniel faz, você acredita que ela tenha sedimentado nos formuladores de política ou só obrigado a pedir que você seja breve? Assim, na minha visão bem breve, eu creio que a aposta inicial da diplomacia brasileira foi equivocada, em tomando posições duras, em abraçando a China. Ok, mas eu já sinto de 1, 2, 3 meses para cá, principalmente depois da viagem à China e a repercussão mundial que teve, inclusive Casa Branca e União Europeia, uma tentativa de dar uma guinada e retomar um caminho originário que seria o ideal via diplomacia ambiental. Eu sei, enfim, eu estava lá semana passada, todos nós cobrindo, acompanhando a Cúpula da Amazônia, eu acho uma iniciativa extremamente positiva, muito embora não tenha dado os grandes resultados concretos, desmatamento zero, fim de exploração de petróleo, ok, mas estava lá uma diplomacia ambiental em curso, uma retomada de uma organização ambiental de países amazônicos, e eu acho isso positivo. E só para colocar, saiu a agenda do presidente amanhã, tem uma conversa com o Joe Biden ao 12h45, deve ter uma previsão. Eu vejo uma tentativa de, vamos dizer assim, menos Ucrânia, mais meio ambiente, né? Não sei no que isso vai dar, não sei se teremos dados concretos para apresentar daqui a um ano, né? E vocês que são
vocês três, né, muito mais especializados nisso do que eu, mas eu vejo uma tentativa de correção de rumo, principalmente de 2 meses para cá. Nós vamos pegar a Ucrânia logo depois. Então, obrigado, Caio. Boa noite a você. Boa noite ao Daniel e à Renata. O Lorival e o Sem continuam. Depois do intervalo, a gente vai falar especificamente de questões militares na guerra da Ucrânia, ataques aéreos com mísseis perto da fronteira com a Polônia. Até já.